Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. O impacto ambiental é definido como qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causadas por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas, que, direta ou indiretamente, afetam a saúde, a segurança e o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos ambientais. Portanto, qualquer atividade que o homem exerça no meio ambiente provocará um impacto ambiental. Dentre os principais impactos ambientais negativos causados pelo homem, podemos citar a extinção de espécies, inundações, erosões, poluição, mudanças climáticas, destruição da camada de ozônio, chuva ácida, agravamento do efeito estufa e destruição de habitats. Isso gera o aumento do número de doenças na população e em outros seres vivos, além de afetar a qualidade de vida e ameaçar todo um ecossistema e uma cadeia alimentar. Em novembro de 2015, ocorreu o pior acidente da mineração brasileira no município de Mariana, em Minas Gerais. A tragédia ocorreu após o rompimento de uma barragem de dejetos de fundão da mineradora Samarco, que é controlada pela Vale e pela PHP Billington. Esse rompimento provocou uma enxurrada de lama que devastou o distrito de Bento Rodrigues, deixando um rastro de destruição à medida que avança pelo Rio Doce. Várias pessoas ficaram desabrigadas com pouca água disponível, sem contar aqueles que perderam a vida na tragédia. As consequências foram terríveis. A lama, ao secar, formará uma espécie de cimento que vai impedir o crescimento da vegetação. Enquanto a região estiver molhada, nenhum tipo de construção poderá ser feito. Nenhum tipo de vegetação nos rios poderá se desenvolver, porque aquela lama ela é muito pobre em matéria orgânica. Por isso, vai impedir o crescimento da vegetação marinha e, consequentemente, as espécies de animais que vivem nos rios e no mar próximo àquela região serão bastante prejudicadas. Os responsáveis até agora indiciados pela tragédia em Mariana são a mineradora Samarco, a controladora dela, a Vale, e vários engenheiros, técnicos e inclusive a empresa que fez a vistoria, alegando que a represa tinha todas as garantias de estabilidade e segurança. As consequências do desastre foram terríveis. A lama que atingiu as regiões próximas à barragem formou uma espécie de cobertura no local. Essa cobertura, quando secar, formará uma espécie de cimento, que impedirá o desenvolvimento de muitas espécies. Enquanto o solo não seca, também é impossível realizar qualquer construção no local. E a cobertura de lama impedirá o desenvolvimento de espécies vegetais, uma vez que é pobre em matéria orgânica, o que tornará, portanto, a região infértil. Um rompimento afetou os afluentes do Rio Doce, que abastece uma grande quantidade de cidades. Muitos desses rios sofrerão com assoreamento, mudanças nos cursos, diminuição da profundidade e até mesmo extinção de nascentes, afetando diretamente a população de uma série de estados e cidades, causando falta de água, contaminação de alimentos e danos irreversíveis ao ecossistema. Não há dúvidas que a tragédia foi realmente devastadora, mas ela não é um fenômeno isolado, e sim uma reflexão nacional, pois, primeiramente, as consequências dela tomaram uma proporção assustadora, com abrangência e repercussão nacional. Além disso, essa tragédia revela as consequências dos costumes socioeconômicos de uma grande parte do povo brasileiro, que fazem o possível e o impossível para economizar em infraestrutura, causando ou até agravando os problemas. Esse desastre e toda a repercussão que teve deve servir principalmente para conscientizar a população, pois a preservação do meio ambiente e a tomada de atitudes que evitem impactos é uma tarefa que todos devemos cumprir. A tragédia em Minas é um bom exemplo, mas os impactos negativos do meio ambiente também estão diretamente relacionados com o aumento crescente das áreas urbanas, o aumento de veículos automotivos, o uso irresponsável dos recursos, o consumismo e a produção constante de lixo. Percebemos, portanto, que não são apenas as grandes empresas que afetam o meio. Nós, com pequenas atitudes, provocamos impactos ambientais diariamente. Economizar água, evitar o consumo exagerado de energia, separar os lixos orgânicos e recicláveis, diminuir o uso de automóveis, consumir apenas o necessário e utilizar produtos ecológicos são algumas atitudes que podemos ter para reduzir os impactos ambientais. A mudança de hábitos individuais que
se forem feitos por todos, se tornam hábitos coletivos. Com o tempo, são suficientes para inverter todo o processo de devastação do meio ambiente que a sociedade provocou e assim criar um ambiente sustentável.